Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, está escrito: Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Quanta sabedoria podemos extrair dessas palavras escritas por Salomão em Eclesiastes. Nossa vida é feita de fases. Só que é fácil nos esquecermos disso durante uma má fase, uma fase ruim. Pois essas fases normalmente parecem que duram mais que as outras. Quantas vezes, por exemplo, nos juntamos com um grupo de amigos para termos um dia agradável e quando a gente menos percebe, esse dia já está chegando ao fim e nós só conseguimos pensar em como o tempo passou rápido enquanto estávamos ali em comunhão. Só que o contrário acontece quando vamos fazer algo que não é nem um pouco divertido. Por exemplo, ir ao médico. Todo mundo concorda que 40 minutos de espera para ser atendido em um hospital parecem ser 4 horas. A verdade é que nós temos uma tendência infeliz de prestarmos mais atenção nos momentos ruins do que nos momentos bons da vida. Porque nos ensinaram a vida inteira que a nossa tristeza tem que ser passageira, mas a nossa alegria tem que ser eterna. Por isso, quando alguma coisa boa nos acontece, nós queremos fazer com que aquele sentimento dure para sempre. E quando algo ruim acontece, queremos passar por esse sentimento o mais rápido possível. Tudo passa. Sejam as coisas boas, sejam as coisas ruins. Existe um tempo certo para cada coisa. E na maioria das vezes, o tempo certo é aquele exato momento em que as coisas estão acontecendo. Quantos de nós não conseguem aproveitar um momento bom por estarmos pensando no que vem depois, no que vem a seguir? Ou quantas vezes deixamos de aprender as lições que vêm com um momento de dor por estarmos apenas pensando em algo bom que virá depois disso? Termos a consciência de que tudo passa nos faz vivermos de uma forma intensa todos os momentos da nossa vida, sejam eles bons ou ruins. O passado se foi. O futuro virá, independentemente do que façamos. Então, o que nos resta? Vivermos o presente. Deus nos dá a oportunidade de vivermos o aqui e o agora, de fazermos o melhor que podemos com esse tempo que está em nossas mãos. Existe um momento certo para todas as coisas, e querer que elas se prolonguem quando elas precisam acabar, ou querer que elas acabem quando na verdade precisam perdurar, tudo isso é tolice. Vamos nos encher da palavra do Senhor e buscar uma vida de oração, pois assim nós teremos mais sabedoria para aceitarmos o tempo certo na nossa vida. Deus está disposto a dar essa sabedoria para aqueles que estiverem dispostos a buscá-la. Você está? Eu quero orar por você. Pai amado e querido, somos gratos pela Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor, nos perdoe, pois às vezes nós queremos passar pela dor e pelo sofrimento de forma rápida e queremos que os momentos de alegria durem para sempre. Temos dificuldade de aceitar
o real tempo das coisas e a verdadeira duração que elas têm. Nos falta sabedoria, porém sabemos que o Senhor tem sabedoria para nos dar. Portanto, nos encha com a tua sabedoria e nos faça aceitar e viver o momento atual, pois é Ele que o Senhor tem nos entregado agora. Queremos fazer o melhor com o nosso tempo e queremos dar o nosso melhor para essa geração. Buscaremos pela sua sabedoria, dia após dia. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço que você se inscreva e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém, ela pode mudar o dia de alguém. Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E na descrição desse vídeo tem outras formas de apoio. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos capítulo 37, versos 4 e 5 está escrito assim: que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele te ajudará. Se nós pudéssemos enxergar nosso destino, certamente seríamos mais criteriosos ao fazermos nossas escolhas e ao conduzirmos a nossa vida. As coisas que hoje a maioria das pessoas valoriza, como a beleza do corpo, o conforto de uma casa, o status, posição social, conta bancária, carreira profissional, títulos, diplomas, medalhas, etc. Tudo isso vai passar. Em compensação, aquilo que deveríamos mais cuidar, que é a nossa alma, nós não damos a devida atenção. E o melhor investimento que nós podemos fazer na nossa alma é colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Significa deixar que Ele conduza os rumos da nossa existência. A palavra do Senhor diz que o coração do homem é enganoso, ou seja, aquilo que muitas vezes temos buscado para a nossa satisfação é fruto de engano e cobiça. Quando entregamos nossa vida a Deus, quando a nossa felicidade estiver na presença do Pai, os nossos olhos se abrirão. Aí o Senhor nos dará aquilo que realmente vai satisfazer os nossos anseios. A principal escolha que você pode fazer neste mundo, portanto, é entregar sua vida a Deus. A partir disso, os seus caminhos serão definidos da melhor maneira. Por isso, decida servir ao Senhor. Entregue sua vida a Ele. Não a uma religião ou a uma instituição, mas a Deus. Ele te ama e quer o melhor para você e para a sua família. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço pela sua palavra, pelo seu cuidado e pelo seu amor para conosco. Nos perdoe porque muitas vezes temos valorizado muito mais as coisas que essa vida nos oferece. Nos deixamos envolver pelas distrações desse mundo e nos esquecemos de que tudo isso é passageiro. Mas hoje reconhecemos que devemos olhar para o alto, para aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Nos ajude a termos felicidade em Ti. Colocamos a nossa vida em Suas mãos. Conceda os desejos do nosso coração. Não a um coração ferido e contaminado pela cobiça, mas a um coração transformado pela sua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Primeira Samuel capítulo 3, versos 6 e 7 está escrito assim: De novo o Senhor chamou, Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui.
O Senhor me chamou? Disse Eli: meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Essa passagem fala do momento em que o Senhor chamou o jovem Samuel. Por não conhecer a Deus e nem a sua palavra, Samuel confundiu a voz de Deus com a voz do profeta Eli. Neste caso, as consequências não seriam tão desastrosas, pois Eli era um sacerdote. Mas infelizmente, muitas pessoas, ainda hoje, confundem a voz do Senhor com outras vozes, que muitas vezes trazem ensinamentos e opiniões contrárias à palavra de Deus. As pessoas sempre perguntam como discernir a voz de Deus, como saber que é Deus quem está falando. A voz de Deus é percebida no nosso espírito. Quando for Deus quem estiver falando, vai testificar no seu coração. Jesus disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. A voz de Deus sempre vai estar em concordância com a palavra dele. Se alguém quiser lhe convencer a fazer algo contrário à palavra, dizendo que é Deus quem está falando, é mentira. Certamente não é a voz de Deus. Pode ser qualquer outra voz, a voz da carne, a voz do diabo, mas a voz de Deus sempre nos dirá coisas que estão de acordo com os seus princípios. Por exemplo, uma pessoa que deseja abandonar sua família porque se apaixonou por alguém fora do casamento e diz que ouviu Deus falando para ela se separar. Não pode ser a voz de Deus, porque o Senhor odeia o divórcio. Em terceiro lugar, a voz de Deus se torna audível quando desligamos as muitas vozes que estão na nossa mente ou ao nosso redor. Jesus disse que quando formos orar, devemos entrar no nosso quarto e fechar a porta, que o Senhor vai falar conosco no secreto. A intimidade faz com que reconheçamos a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, separe um tempo de qualidade, um lugar tranquilo e sossegado e mergulhe de cabeça na leitura bíblica. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Peça ao Espírito Santo para te dar sensibilidade para que você possa reconhecer a voz do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, queremos ouvir a sua voz. Fala conosco, não o que gostaríamos de ouvir, mas o que precisamos ouvir. Perdoe a nossa falta de intimidade e de sensibilidade, o que nos faz confundir a sua voz com outras vozes. Queremos nos aprofundar mais no relacionamento contigo e reconhecer os seus caminhos e os seus propósitos. E quando pudermos te ouvir, que possamos te obedecer. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15 está escrito: E que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Durante toda a nossa vida, nós vamos passar por momentos em que teremos que fazer escolhas. E muitas dessas escolhas vão impactar para sempre a nossa vida, de forma positiva ou negativa. E a maioria das pessoas tem dúvidas quando vão fazer uma escolha e ficam a se perguntar se o que estão escolhendo é a vontade de Deus ou se é simplesmente fruto do seu próprio desejo.
Nós lemos na palavra que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Portanto, ela é o que nós devemos aceitar e seguir. Porém, a dúvida que sempre fica na nossa mente é: como saber se uma decisão que tomamos é a vontade de Deus? Quantas vezes nós oramos a respeito de uma escolha e o que recebemos é o silêncio de Deus, não é mesmo? Eu quero compartilhar com você alguns critérios que podemos adotar quando formos tomar uma decisão. Antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, que você deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe essa mensagem com os seus contatos. Caso você queira e possa, você também pode se tornar membro do canal. Fazendo isso, você terá acesso a um conteúdo exclusivo e assim você vai apoiar o nosso ministério. A primeira coisa que nós precisamos considerar para saber se o que estamos decidindo está de acordo com a vontade de Deus ou não, é examinarmos o que diz a Bíblia a respeito do assunto. Precisamos avaliar se aquilo está de forma clara e explícita na palavra de Deus. Pesquise se Deus já disse algo a respeito daquele tema. Caso você não tenha conhecimento suficiente para discernir sobre um determinado assunto à luz da palavra de Deus, busque ajuda com pessoas mais maduras, com cristãos mais maduros, que tenham temor do Senhor e sabedoria para te aconselhar, de acordo com o que está escrito na palavra. Cuidado com interpretações erradas, pois muitas vezes nós queremos que a palavra seja adaptada aos nossos desejos. A Bíblia diz que Deus falou através dos seus profetas e nos últimos dias falou por meio do seu Filho Jesus. Hoje, nós temos a palavra de Deus ao nosso dispor e temos o Espírito Santo que habita no coração daquele que crê em Cristo. Pode ser que algumas questões não estejam descritas de forma clara na Bíblia, mas certamente algum princípio bíblico se aplica a elas. O segundo critério a ser adotado é a paz em seu coração. Uma decisão tomada de forma correta, segundo a vontade de Deus, vai trazer um sentimento de paz ao coração, conforme o texto que eu li inicialmente. Seja a paz de Cristo o árbitro, ou seja, o juiz diante de uma decisão que você precisa tomar. Uma coisa importante nesse texto é que essa paz não deve estar somente com quem toma a decisão, mas com todas as pessoas que estiverem envolvidas na questão em si. Por exemplo, uma decisão na qual toda a família será atingida precisa trazer paz não somente ao coração de quem vai decidir, mas no coração de toda a família. E o que vemos muitas vezes é uma pessoa fazendo uma escolha totalmente inconsequente, dizendo que ele tem paz no coração, mas o resto da família está sofrendo com aquela decisão. Recentemente eu pude presenciar uma decisão de um pai que iria se separar da sua esposa, abandonar os filhos por causa de uma aventura extraconjugal. E ele dizia que tinha paz no coração para fazer isso. Mas em contrapartida, a esposa e os filhos estavam totalmente transtornados e sofrendo muito com aquela situação. Era uma decisão motivada totalmente pela paixão e pelo desejo carnal, mas que estava revestida por uma falsa paz. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz que se quisermos sabedoria, devemos pedir a Deus, pois Ele nos dá livremente de boa vontade. Para cada decisão que tiver que tomar, haja com sabedoria e não por paixão. A terceira e última coisa que eu quero ressaltar aqui é que toda escolha que fizermos
deve glorificar o nome de Deus. O que você está pensando em fazer traz glória ao nome do Senhor? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, está escrito que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que façamos tudo para a glória de Deus. Um bom exemplo disso é a história de Ana, descrita em 1 Samuel capítulo 1. O texto diz que ela sofria por não ter filhos e era zombada pela sua rival, Penina. Ter filhos era um sonho de Ana, uma realização pessoal. Mas houve um momento em que Deus atentou para o seu pedido. O versículo 11 diz que ela fez um voto, dizendo: se o Senhor me der um filho, eu prometo que dedicarei a ti por toda a minha vida. O sonho de ser mãe deixou naquele momento de ser um projeto pessoal e passou a ser uma maneira do nome de Deus ser glorificado. Essa oração de Ana moveu os céus e ela recebeu o seu milagre. Portanto, quando for escolher algo, pergunte a si mesmo: essa decisão glorifica o nome do Senhor ou ela apenas representa o desejo do meu coração? Meu irmão, minha irmã, se você tem escolhas importantes a fazer, nesse momento eu quero te convidar a colocar todas as suas dúvidas, todos os seus anseios diante de Deus e pedir que Ele te capacite, mediante essa palavra, a fazer as escolhas certas. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão, dessa irmã, que tem decisões importantes a tomar nos próximos dias. Pai, que a paz do Senhor seja o juiz em nosso coração. Que as nossas escolhas nos tragam paz. Não somente a nós, mas a todas as pessoas que forem atingidas ou influenciadas por essa direção que vamos seguir. Traga revelação e entendimento dentro da sua palavra, para que fique de forma clara na nossa mente o que devemos fazer, a direção que devemos tomar. E que em cada escolha que fizermos, possamos glorificar o seu nome. Queremos te honrar, Deus, através do nosso testemunho, para que todos saibam que o Senhor é Deus, um Deus que nos ama e que cuida de nós em todos os detalhes. Por isso, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Êxodo capítulo 13, verso 21 está escrito: durante o dia o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar, de dia e de noite. Tem momentos em que Deus nos leva ao deserto. O deserto representa um tempo de provação, marcado por dias em que o nosso sofrimento parece que não vai ter fim. Esse deserto pode ser espiritual, que é quando a pessoa esfria no seu relacionamento com Deus. Pode ser emocional, que é quando um relacionamento que você tinha é destruído, ou até mesmo quando perdemos alguém na nossa vida que amávamos muito e sentimos profundamente aquela dor. Pode ser também um deserto financeiro,
um tempo de poucos recursos e de escassez. O deserto também pode ser físico, caracterizado por uma enfermidade grave, quando a pessoa se vê envolvida com tratamentos médicos e muitas vezes os recursos da medicina não são suficientes. Muitas pessoas têm medo de enfrentar o seu tempo de deserto, mas temos que entender que Deus permite o deserto na nossa vida, porque ali o nosso caráter é tratado e aprendemos a depender dos recursos de Deus. Talvez o deserto que você tem enfrentado seja fruto de suas próprias escolhas. Mesmo assim, você pode se arrepender e pedir ao Senhor que te socorra, pois Ele é misericordioso para nos salvar. Quando Deus nos leva ao deserto, Ele mesmo cuida de nós. Por isso, não devemos nos preocupar, pois Ele vai providenciar tudo o que for necessário para o nosso sustento e para a nossa vitória. Se você está passando por um deserto, ouça isso. Não busque atalhos. Deus traçou um caminho para Israel atravessar. Essa jornada tinha uma razão de ser, e não adiantava o povo tentar encurtar ou desistir dela. Por mais que te ofereçam atalhos para sair do deserto, espere o tempo de Deus. Os atalhos representam soluções fáceis, mas que acabam complicando a nossa situação ainda mais. Desertos foram feitos para serem atravessados. Tenha paciência. Se o seu deserto ainda não passou, é porque Deus ainda tem um propósito. Mas saiba que Ele está no controle. Eu quero orar por você. Pai, sabemos que no deserto o Senhor é quem nos dá a direção. E em Ti temos a certeza de que vamos ser conduzidos até chegar à terra da promessa. Muitas vezes não entendemos algumas coisas que nos acontecem, mas temos a certeza, a convicção de que podemos contar com a Sua provisão. Sabemos que mesmo no deserto, a Sua presença está conosco. Por isso eu te peço que olhe para nós, que estamos passando por um tempo de escassez. Dê-nos força para continuar essa caminhada. Mande os recursos necessários para vencermos esse período tão complicado e tão difícil, e que possamos chegar a um tempo de descanso e refrigério. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Inscreva-se no meu novo canal no YouTube com mensagens inéditas. Adquira o novo livro devocional Recomece a Viver. Os links vão estar na descrição dessa mensagem. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 37, versículo 4 diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Esse salmo de Davi nos fala sobre a entrega que temos que fazer a Deus para que Ele cumpra o seu propósito na nossa vida. A palavra começa dizendo para não termos inveja daqueles que praticam a iniquidade. Você já teve a sensação de que as coisas dão certo para um monte de gente e nada acontece para você? Às vezes nós estamos procurando fazer tudo certo, nos afastando do pecado, orando, procurando ficar bem com as pessoas e mesmo assim temos levado uma vida pelejada em todas as áreas. O nosso dinheiro não chega nem no meio do mês, quanto mais no fim. Nossos relacionamentos são marcados por conflitos, brigas. São namoros que terminam e voltam, casamentos que sempre estão em crise. E aí você olha ao seu redor e vê pessoas na sua família que não estão nem aí para Deus e parece que tudo vai bem para elas. A prosperidade sem Deus não é duradoura. A Bíblia diz que em breve ela murcha e seca. Como eu disse, essa passagem fala da entrega. A parte mais dolorosa em relação aos nossos sonhos é quando Deus nos pede para entregar tudo para Ele. O verso 3 diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Se você tem um sonho, lute para conquistá-lo, mas cuidado com os atalhos, que podem até parecer que são os melhores caminhos.
Mas se você tiver que negar sua fé, se afaste deles. Faça o bem, faça aquilo que é correto. Sucesso é ter um sono tranquilo, livre de toda culpa e acusação. Outra coisa que chama atenção aqui é o verso 4, que diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Se nós agradarmos a Deus, Ele nos ajudará a realizar nossos sonhos. E o que agrada a Deus? Quando eu levo uma vida santa, eu alegro o coração de Deus. E também quando eu me disponho a cuidar daquilo que Deus mais ama, que são pessoas. Nenhum sonho pode ser bom se não abençoar outras pessoas. Um sonho onde só você ganha não pode ser um negócio de Deus. E para finalizar, o versículo 5 que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós temos uma maneira de ver as coisas, mas Deus tem outra. Enquanto a nossa visão limitada nos permite ver o agora e tentar prever o futuro, Deus contempla nosso passado, presente e futuro. Ele nos conhece e sabe o que é melhor para nós. Podemos entregar nosso caminho a Ele, tendo a confiança de que Ele vai fazer o que for melhor. Eu quero orar por você. Senhor, cada pessoa que me ouve tem sonhos, projetos, desejo de crescer, de ter uma vida melhor em todas as áreas. Que nós possamos confiar no Senhor e manter a nossa integridade diante das ofertas tentadoras que vão contra os seus princípios. Que os nossos sonhos possam servir como um instrumento para abençoar a vida de muitas pessoas e não apenas a minha vida. Me dê coragem para entregar meu caminho ao Senhor, com a confiança de que o Senhor tem o melhor para mim. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20, verso 15, está escrito: Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E o verso 17, que diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Houve um momento durante o reinado do rei Josafá em que Israel se viu cercado pelos inimigos, por todos os lados. 3 povos entraram em guerra contra Israel ao mesmo tempo, e por causa disso o rei teve medo. Depois de um tempo de jejum e oração, veio a palavra de Deus ao povo, onde o Senhor dizia que eles não deveriam ter medo, porque aquela guerra não era deles, mas sim do próprio Deus. Você já se viu cercado de inimigos por todos os lados? Sabe aqueles dias em que parece que todos os problemas acontecem de uma só vez? Ou quando você recebe várias notícias tristes, uma atrás da outra? Nessas horas temos a impressão de que Deus se esqueceu de nós. Se você está se sentindo assim, cercado por todos os lados, sem forças para lutar e com medo do que irá acontecer com você ou com a sua família, ouça a voz de Deus te dizendo hoje: as suas batalhas são as minhas batalhas. As suas guerras são as minhas guerras. Os inimigos que se levantaram contra você, é contra mim que se ergueram. E eu sou o Deus que te concede a vitória. Não tenha medo do que está por vir. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, sou contigo e te guardo com a minha destra fiel. Josafá confiou em Deus e não precisou lutar, pois os seus opositores lutaram entre si e derrotaram-se uns aos outros. Essa palavra de hoje te desafia a confiar em Deus e a entregar
todos os seus problemas nas mãos dele. Ele é poderoso para te fazer prevalecer sobre os seus inimigos. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela sua palavra e pelas suas promessas. Contemple a vida desse irmão e dessa irmã, que se veem cercados pelos seus inimigos e que não conseguem enxergar uma luz no fim do túnel. Traga cura, provisão, libertação, abre as portas que se fecharam para eles e mostra a todos que o Senhor é Deus. Entregamos a nossa vida, nossa família, nossas finanças, nosso casamento, tudo o que temos e tudo o que somos nas suas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Siga Minuto com Deus nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Deuteronômio capítulo 5, verso 18 diz assim: não adulterarás. Hebreus capítulo 13, verso 4 está escrito: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Adultério é o ato sexual de uma pessoa casada com alguém que não seja o seu cônjuge. O adultério tem sido a causa da maioria dos divórcios. A maioria das traições acontece entre os homens, mas o índice de mulheres que traem seus maridos também cresceu muito nos últimos anos. Qual é o caminho para a restauração de um relacionamento que foi destruído pelo adultério? Lembre-se, para Deus nada é impossível. Eu quero falar para casais que estão enfrentando esse tipo de problema. Homens e mulheres que descobriram que foram traídos e mesmo com toda a dor provocada pela traição, ainda querem restaurar seus casamentos. Se você não se enquadra nessa situação, ouça essa mensagem a si mesmo, para que você se previna e pense 2 vezes antes de trair sua esposa ou seu marido. A primeira coisa é tomar a decisão de lutar pelo seu casamento. Um divórcio traz consequências emocionais, espirituais e financeiras. Além disso, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Portanto, se disponha a lutar com todas as suas forças pela sua família. O segundo passo é reconhecer o erro. Sem isso, é impossível reconstruir alguma coisa. Nada justifica uma traição. Não tente colocar a culpa do seu adultério em alguém ou em uma situação. Provérbios 28 diz que aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. O arrependimento genuíno faz com que você reconheça suas falhas e decida não praticá-las mais. Elimine tudo que ligava você à sua amante ou ao seu amante. Se precisar, mude o número do seu telefone, saia do WhatsApp, das redes sociais. A reconstrução da confiança é feita por meio de atitudes de transparência. Se você tinha senha no seu celular, tire. Mostre ao seu cônjuge que você não tem nada a esconder. A terceira atitude é a de pedir perdão. Você feriu a pessoa que Deus colocou em sua vida como esposa ou como esposo. Você quebrou a aliança de amor que um dia fez diante de uma igreja e de um líder religioso. Você não cumpriu os votos que prometeu no altar e ainda expôs seu cônjuge à vergonha. Por isso você deve pedir perdão e esteja preparado para uma reação negativa, porque as feridas provocadas pelo adultério são muito profundas. Não queira que uma ferida dessa natureza se cure da noite para o dia. Tenha paciência, pois o perdão, quando é liberado, traz cura, mas essa cura leva tempo, não é instantânea. Como casal, vocês poderão viver um tempo bastante atribulado, pois todas as vezes que ele ou ela se lembrarem que foram traídos, os sentimentos vêm à tona novamente, até que haja uma cura definitiva. Se você tem experimentado isso na sua vida conjugal, eu quero orar por você.
Senhor, eu coloco essa família diante do seu altar. Não permita que o adultério determine o fim desse casamento. Que ele ou ela reconheçam o seu pecado, se arrependam e peçam perdão, mudando de atitude, para que o Senhor sare as feridas que foram abertas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Jó capítulo 8, versos 5 e 6 diz assim: Mas se tu de madrugada buscares a Deus, e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti, e restaurará a morada da tua justiça. O título dessa mensagem é estratégico, apenas para chamar sua atenção. Muitas pessoas têm usado a expressão oração forte, quando querem se referir a uma oração poderosa e eficaz. Eu quero te dizer que toda oração se torna forte quando usamos o nome de Jesus para respaldá-la. Jesus disse em João 14 que tudo o que pedirmos em nome dele será feito, para que o Pai seja glorificado no Filho. As pessoas associam o poder da oração a quem está orando. Parece que quanto mais palavras bonitas o orador usa, ou quanto mais o pastor grita com o demônio, mais forte é a oração dele. Você não precisa esperar o pastor A ou B, ou mesmo o padre da sua paróquia para orar, como se Deus só ouvisse a oração deles. Ninguém tem mais autoridade espiritual para orar pelos seus filhos, pela sua família ou pelo seu casamento do que você mesmo. No Antigo Testamento, somente o sacerdote poderia se chegar a Deus e interceder pelo povo. Mas a palavra diz que quando Jesus se entregou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou, simbolizando que a partir daquele momento nós teríamos livre acesso ao Pai. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Elias não era super-homem, tinha fraquezas como eu e você, mas sua oração tinha efeito no mundo espiritual. Infelizmente, muitos líderes têm se aproveitado da ignorância do povo em relação à oração, com a finalidade de tirar dinheiro das pessoas. Deus não faz trocas. As bênçãos de Deus não estão à venda. Fica a pergunta: por que é que toda campanha que se faz na igreja tem que ter um envelope de oferta junto dela? O livro de Jó diz que se buscarmos ao Senhor de madrugada, se clamarmos pela sua misericórdia e se formos puros e retos, Deus ouvirá a nossa oração. O efeito da oração está ligado à misericórdia de Deus e não ao merecimento humano. Só o nome de Jesus nos respalda diante do Senhor. Talvez até hoje você tenha depositado sua confiança em homens, porque achou que eles fossem mais espirituais do que você. Se você entregou sua vida a Cristo verdadeiramente, clame ao Senhor usando o nome de Jesus, pois assim sua oração moverá o coração de Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Deus, eu te peço que o Senhor abra o entendimento de quem estiver ouvindo essa mensagem. Que nós oremos sempre usando o nome do Teu Filho, porque sabemos que pelo nome de Jesus somos justificados e aceitos pelo Senhor. Tira toda cegueira espiritual daqueles que têm depositado sua confiança em homens, pois sabemos que todo o poder vem de Ti. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Faça seu pedido de oração. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Apocalipse capítulo 2, do verso 2 ao verso 5 está escrito: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são,
e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O esfriamento espiritual pode ser entendido como a perda da paixão pelo Evangelho, a perda do primeiro amor, e também o distanciamento entre o crente e Jesus, ou entre o crente e Deus. Todos os cristãos estão sujeitos a passarem por isso. Em algum momento vamos esfriar na fé. Mas não podemos nos acomodar e achar que isso é normal, pois, se fizermos isso, vamos ficar prostrados e a tendência é nos afastarmos ainda mais de Deus. O filho pródigo se afastou da casa do pai, mas houve um momento em que ele caiu em si e decidiu voltar. E a sua decisão foi seguida por uma atitude. O texto de Lucas 15 diz que ele se levantou e voltou para a casa do pai. Antes de continuar, eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você compartilhe essa mensagem e, caso queira, você pode também se tornar membro do canal. Assim você estará abençoando esse ministério. Nós identificamos que uma pessoa está fria espiritualmente quando ela não tem vontade nenhuma de orar, quando ela ora por obrigação e usando sempre as mesmas frases feitas, no automático. A pessoa que está fria espiritualmente não tem prazer na leitura da Bíblia. Ela começa a ler a Bíblia e lhe dá sono rapidamente. Salmos capítulo 1 diz que aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Além de perder o prazer na oração e na leitura bíblica, o desânimo espiritual vem acompanhado de uma atitude onde a pessoa permite que o pecado entre na sua vida aos poucos. Ela vai abrindo exceções, negociando princípios, e o que podemos observar é que ninguém esfria na fé da noite para o dia. É um processo longo, no qual diariamente a pessoa vai deixando que o pecado, os maus hábitos e tudo aquilo que antes ela recriminava passem a se enquadrar nas atividades conhecidas pela famosa frase: não tem nada a ver. Quando nós estamos desanimados e frios espiritualmente, nós ficamos sem forças para vencer o pecado e as tentações. Nos tornamos presa fácil do inimigo e da nossa própria natureza carnal, que nos leva ao pecado. Passamos a encarar o pecado como uma coisa natural e não damos nenhuma importância ao sacrifício de Jesus. E nem nos importamos com a presença do Espírito Santo em nós. Não temos nenhuma disposição em buscar a Deus. E o pior é que muitas situações como essas passam despercebidas por nós. Às vezes tem pessoas assim ao nosso lado, mas que não demonstram. Aparentemente elas estão bem espiritualmente, porque no momento da oração, elas fecham os olhos. Durante o louvor, elas cantam. No dia da ceia, elas participam normalmente. Então, ficamos com a impressão de que está tudo bem com elas. É o que nós chamamos de frieza velada, que é o oposto da frieza revelada, que é quando se torna evidente o abatimento espiritual. E nos casos de frieza velada, quando nos damos conta da gravidade da situação, já existe um nível de desmotivação ou de envolvimento com o pecado que fica difícil voltar atrás. O pecado, quando ele é descoberto, geralmente provoca escândalo e a pessoa fica sem graça de voltar na igreja, se afastando ainda mais da comunhão com os irmãos e com Deus.
São crentes que estão frios por dentro, mas mantêm a aparência externa, escondendo e disfarçando a sua degradação interior. Se tornam meramente religiosos, frequentadores de cultos, mas não têm nenhuma vida com Deus. E tem também aqueles que se tornaram declaradamente frios e incrédulos, que passaram a questionar a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Qualquer pessoa está sujeita a passar por um período de desânimo na sua vida. O problema é quando esse período se prolonga por vários meses ou até anos. Quando percebermos qualquer sinal de desânimo em nós, precisamos reagir imediatamente, buscando a Deus em oração e não nos conformando com essa situação. Além da frieza espiritual, caracterizado por esse desinteresse com as coisas de Deus, outra situação que merece nossa atenção é o desânimo de forma geral. Quando não temos mais vontade nem de sair de casa com as pessoas, ou de ver ou conversar com os amigos, quando nós passamos mais tempo em frente à televisão, ao celular ou no computador, ou quando não temos mais interesse por coisas que antes eram importantes para nós. O desanimado não tem mais prazer no trabalho, nos momentos com a família, e muitas vezes falta motivação até para tirá-lo da cama. Esse desânimo pode estar ligado a uma estafa, que pode se originar de um esgotamento físico, mental, e ele pode ser também ocasionado pelo excesso de responsabilidades que nós assumimos. O desânimo pode afetar até a nossa atividade sexual, diminuindo o desejo e a libido. Embora todos esses sintomas possam ter uma origem patológica, o desânimo também pode ser ligado a um fator espiritual, porque a falta de relacionamento com Deus pode fazer com que nós sejamos enfraquecidos no nosso espírito e, consequentemente, fiquemos desanimados também no nosso corpo. Mas a boa notícia é que sempre nós podemos recomeçar. Deus sempre tem uma palavra de encorajamento para nós. E mesmo que passemos um tempo desanimados e desmotivados, o Senhor nos dará força e nos sustentará nos momentos de fraqueza. Temos que nos lembrar sempre que Deus é conosco. Ele é o nosso auxílio e nos revigorará no tempo certo. É possível recomeçar, voltarmos para a direção proposta por Deus, voltar ao primeiro amor, levantar-se do pó e da cinza e olhar para Jesus Cristo, o único que pode revigorar e reanimar o que está abatido. É preciso esforço, uma determinação e uma atitude da nossa parte, acompanhada pela ação do Espírito Santo, que vai ministrar um novo fôlego de vida sobre nós. Podemos sair do estado de frieza espiritual e da apatia. Sabe como? Mesmo sem querer ler a Bíblia, leia. Mesmo sem querer orar, ore. Mesmo quando você não quiser ir à igreja, decida e vá. Mesmo sem perceber a fé no seu coração, busque a Deus a si mesmo. É uma questão de decisão e esforço. E com a ajuda de Deus, você será cheio novamente. Será avivado e motivado. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Entregue todos os dias os seus caminhos e a sua vida ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Eu quero orar por você. Deus, eu te peço que o Senhor contemple agora esse irmão e essa irmã que se encontram desanimados por causa das circunstâncias pelas quais estão passando. Seja com eles nos momentos de dificuldade e de dor. Não permita que eles permaneçam prostrados, mas que possam se reerguer
para que recebam a força do Senhor na sua vida. Que em seu nome possamos vencer o desânimo e a frieza espiritual que tem nos paralisado. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Lucas capítulo 17, versículos 5 e 6 diz assim: Os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. Ele respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: Arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Muitos pastores e líderes cristãos ensinam que precisamos ter muita fé para que Deus atenda às nossas orações. Mas não foi isso que Jesus disse. O que importa não é a quantidade ou o tamanho da fé que você possui, mas se você tem fé ou não. Jesus está nos dizendo nessa passagem que com uma pequena porção de fé você pode alcançar grandes milagres em sua vida. A ênfase do ensino aqui não é a grande fé dos discípulos, mas sim uma pequena fé num Deus grande e poderoso. Quando você for orar a Deus, ore com fé, crendo que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ainda que muitas vezes você não entenda a forma de Deus agir, creia que o Senhor vai responder às suas orações, como prometeu que faria. Tiago nos orienta a pedir com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele diz que quem duvida não receberá coisa alguma do Senhor. Temos que pedir segundo a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que as nossas orações sejam sempre seladas com a expressão: cumpra-se a sua vontade, Senhor, e não a minha. Por mais dolorosas que sejam essas palavras. Nossa dificuldade é que nem sempre sabemos qual é a vontade de Deus numa situação específica. A palavra diz que não sabemos orar como convém, mas para isso nós temos o Espírito Santo. Peça a Ele que coloque as palavras certas em sua boca. Nossa certeza não está no poder da nossa fé, mas no poder de Deus. Uma fé pequena como um grão de mostarda removerá os montes. Não se refere aqui a montanhas, literalmente falando, mas sim a grandes obstáculos que muitas vezes estão no nosso caminho. Leia o capítulo inteiro e veja que Jesus estava falando sobre perdão. Você está com dificuldade em perdoar alguém? Uma pequena fé em Deus vai te ajudar a superar essa montanha. Pessoas que foram perdoadas por Deus não podem achar difícil perdoar os outros. Você está tendo dificuldade para amar seu cônjuge? Uma pequena fé em Jesus, que se entregou por você na cruz, vai te ajudar a entender o verdadeiro significado do amor. Você está com dificuldade em vencer algum mau hábito ou um vício? Creia em Deus, pois Ele é poderoso para te libertar. Precisamos sim aumentar nossa fé, mas sabendo que o poder não está no tamanho da nossa fé, e sim naquele em quem nós cremos. Jesus não exige uma grande fé, mas uma pequena fé em um grande Deus. Eu quero orar por você. Senhor, aumenta a nossa fé. Sabemos que se tivermos um pouquinho de fé, podemos receber grandes milagres em nossa vida. Coloca em nosso coração uma certeza, uma convicção de que servimos a um Deus que pode mudar qualquer situação. Porque muitas vezes oramos ao Senhor, mas não tiramos os nossos olhos das circunstâncias. Nos ensine a fechar os olhos e a depositar toda a nossa confiança em Ti. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.
Salmos capítulo 25, do verso 16 ao verso 18, está escrito: Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração. Livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição. Perdoa todos os meus pecados. É tão difícil percebermos o agir do Senhor quando passamos por momentos de dor, pois os problemas nos cegam e nos tornam insensíveis à voz de Deus. Porém, se nos desligarmos do mundo e silenciarmos as muitas vozes que ecoam na nossa mente por um breve momento, veremos que, mesmo em meio à dor e à solidão, nós estamos aprendendo lições. É muito interessante observarmos as palavras de Davi, pois ele tinha momentos de aflição e de incerteza, mas logo depois, o tom do seu discurso era de esperança. E ele era tomado por uma convicção de que o Senhor estava com ele. Isso acontecia porque Davi ficava atento às lições que os momentos de solidão nos ensinam. E hoje nós vamos falar sobre 5 lições que podemos aprender nesses momentos de dor. Antes, eu quero pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações e não se esqueça de compartilhar essa mensagem. Se você quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo dessa mensagem, coloque o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. A primeira lição que aprendemos em momentos de solidão é que a nossa confiança e a nossa esperança devem estar somente no Senhor. Muitos de nós nos decepcionamos constantemente com pessoas, pois colocamos expectativas muito grandes nas nossas relações. Ninguém consegue ser feliz sozinho, pois nós somos seres relacionáveis. Porém, existe um limite entre contar com as pessoas à sua volta e depender delas para ser feliz. Precisamos entender que a nossa dependência é somente em Deus, pois somente Ele consegue suprir as nossas carências. E é somente nele que devemos depositar total confiança, pois Ele é fiel e não oscila. Outra lição que a solidão nos ensina é sobre aprender a apreciar a nossa própria companhia. Muitas pessoas evitam a todo custo ficarem sozinhas, pois elas não suportam a sua própria companhia. Mas se nós mesmos não gostamos da nossa companhia, quem vai gostar? Precisamos nos autoavaliar constantemente. E os momentos que temos com Deus no secreto também servem para isso. Não fique tentando se enxergar pela ótica dos outros. Pelo contrário, peça a Deus para te mostrar quem você realmente é. Encontre a sua identidade no Senhor e seja gentil com você mesmo. Aprenda a curtir a sua própria companhia. A solidão também nos ensina a buscarmos mais ao Senhor. Infelizmente, nós temos uma tendência a buscarmos a cura para uma doença quando ela já está em um estágio avançado, quando ela já está grave. Uma ferida começa de forma pequena. Daí nós a ignoramos, mas ela pode crescer até que a dor se torne insuportável. E só então nós vamos buscar tratar esse ferimento. Muitos de nós somos assim também com a nossa vida espiritual. Esperamos os piores momentos da nossa vida chegarem para nos aproximarmos de Deus. Melhor seria se nós, além de dividirmos as nossas dores e aflições com o Senhor, também dividíssemos nossos momentos de alegria. Deus quer fazer parte da nossa vida de forma integral.
e não só em algumas áreas. Busque ao Senhor nos momentos de aflição, pois Ele com certeza te dará alívio e o seu Espírito te consolará nos momentos sombrios. Mas lembre-se também de Deus no tempo da alegria, pois o mesmo Deus que proporciona alívio nos tempos difíceis é também o Deus que nos proporciona momentos de paz e de alegria. A solidão também nos ensina a sermos mais pacientes. Como é difícil esperar, principalmente no mundo em que vivemos, onde com 2 cliques você consegue resolver várias coisas. Estamos perdendo a capacidade de esperar e estamos cada vez mais sem paciência. Quando estamos a sós com o Senhor, entendemos que algumas coisas não dependem de nós, algumas coisas simplesmente não estão ao nosso alcance, e o que cabe a nós é apenas entregá-las nas mãos de Deus e confiarmos que Ele fará o que for melhor. A paciência é um fruto do Espírito, e Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo, para que esses frutos cresçam em nós diariamente. Lidar com a ansiedade é muito difícil, por isso algumas pessoas recorrem à ajuda profissional de psicólogos. Isso é maravilhoso. Não há problema algum em precisar de ajuda, pois somos carne, somos frágeis, estamos suscetíveis a todo tipo de dor e ansiedade. Deus capacita pessoas para nos ajudarem na área espiritual, assim como também na área mental. E por último, outra lição que aprendemos com a solidão, por mais irônico que possa parecer, é a lição de que nós não estamos sozinhos. Refletir sobre as nossas dores é algo maravilhoso de se fazer. Porém, se pararmos aí, ao invés de sermos sábios, seremos egoístas. Reflita sobre as dores das pessoas que te cercam. Seus amigos podem contar com você nos momentos de dor? Sua família enxerga em você um ombro onde eles possam chorar? Ou você está tão focado apenas nos seus próprios problemas que nem enxerga a dor do seu próximo? Acredite, por mais dolorosa que seja a sua situação, você não está passando por ela sozinho. Nesse momento, enquanto eu gravo essa mensagem, milhões de vozes estão sendo erguidas por pessoas que, assim como eu e você, estão quebradas por dentro. Deus está disposto a ouvir todos nós, mas será que nós, que nos dizemos servos de Deus, estamos dispostos a ouvir e a compartilhar da dor do próximo? Nós não estamos sozinhos na nossa dor, pois temos Deus, temos a nossa própria companhia e temos também aqueles que amamos ao nosso lado. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por Tua palavra e pelo Teu amor. Senhor, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, pois nos sentimos solitários e quebrados por dentro. Abra os nossos olhos e os nossos ouvidos para enxergarmos o Teu agir no meio do caos e para podermos escutar a Sua doce voz, nos lembrando de coisas que constantemente esquecemos. Nós somos amados, nós somos protegidos, o Senhor está sempre cuidando de nós e está sempre disposto a nos dar alívio e consolo. Pai, nos perdoe por sermos egoístas e ingratos e por constantemente agirmos como se apenas nós estivéssemos passando por problemas. Deus, com a Sua companhia, nós nunca estaremos a sós e nós somos eternamente gratos por isso. Que possamos colocar em prática as lições que a solidão e a dor nos ensinam. Por isso nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira
E esse foi mais um Minuto com Deus. Daniel capítulo 3, versos 17 e 18 está escrito: Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Em algum momento da sua vida, você certamente já se perguntou: por que Deus permite o sofrimento? Por que o Senhor muitas vezes nos leva a passar pelas adversidades e pelas dores? Eu quero falar sobre enfrentando as fornalhas da vida. Mas antes, deixa eu dar um aviso aqui. Todos os dias eu estou postando uma mensagem aqui no canal para a sua edificação, às 6 horas da manhã e às 18 horas. Se inscreva no canal e ative as notificações. Compartilhe essa mensagem com seus contatos. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, coloque o seu pedido de oração, que ao final dessa mensagem eu vou orar por você. Existem várias respostas para a pergunta sobre o sofrimento. Às vezes, a tribulação é usada por Deus como forma de nos disciplinar. É quando estamos nos desviando da rota estabelecida pelo Senhor e Ele age como um Pai amoroso e, pelo seu amor, nos proporciona circunstâncias que nos levam de volta ao caminho correto. Outras vezes sofremos porque estamos vivendo em um mundo que é dominado pelo pecado e regido pelo mal. A palavra diz que o mundo jaz no maligno e a consequência desse mal é o sofrimento, a dor, a amargura. Porém, o nosso sofrimento pode ser permitido por Deus para que outras pessoas ao nosso redor sejam também abençoadas. No capítulo 3 do livro do profeta Daniel, nós vemos 3 jovens judeus que tinham sido levados como escravos para a Babilônia, e ali eles experimentaram uma tribulação, que permitiu que o Senhor se revelasse ao rei Nabucodonosor, e ele cresce no poder e na soberania de Deus. Para entendermos a história, temos que saber que o rei mandou construir uma estátua de 30 metros de altura, revestida de ouro, e ele determinou que todas as pessoas do reino deveriam se prostrar diante dela e a adorar. Mas o povo judeu já tinha sido ensinado a respeito de adoração a deuses falsos, feitos por mãos humanas. Esse assunto tinha sido tratado por Moisés em Êxodo capítulo 20. Do verso 3 ao verso 6, diz assim: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Os amigos de Daniel decidiram então não cumprir a ordem do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante daquela imagem, e por isso eles foram levados à presença do rei e foram ameaçados a serem lançados na fornalha de fogo ardente, caso não adorassem a imagem de escultura. Os versos 17 e 18 mostram como aqueles 3 jovens confiavam no poder de Deus. E para eles não importava se receberiam o livramento ou não, mas o mais importante para eles era obedecer ao Senhor. Eles responderam assim: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto
pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Muitas vezes, quando Deus nos traz problemas e dificuldades, não é porque fizemos alguma coisa errada ou por causa da maldade do mundo. Às vezes, o Senhor quer usar as circunstâncias para se revelar às pessoas. E Ele vai usar a nossa vida e o nosso testemunho para transmitir a mensagem que Ele deseja. Por causa da sua obediência a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. A Bíblia diz que o rei ficou furioso por causa da atitude deles e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Ela ficou tão quente que os soldados que foram lançar os amigos dentro do fogo morreram instantaneamente. Porém, naquele momento, o próprio Deus atentou para a aflição daqueles homens. E o Senhor fez questão de deixar claro que era Ele quem estava dando o livramento. Ao olhar para dentro da fornalha, o rei enxergou 4 homens ao invés de 3. Deus se fez presente no meio daquela prova e não permitiu que eles morressem. Eles saíram intactos de dentro da fornalha e não foram atingidos pelo fogo. Deus havia escolhido protegê-los através de um anjo. Diante dessa palavra, eu quero te dizer que algumas coisas que você esteja enfrentando nesse momento talvez não tenham a ver somente com você, mas sim com as pessoas ao seu redor. Quem sabe Deus escolheu a sua vida para que por meio do seu testemunho muitas pessoas sejam alcançadas. Aqueles 3 homens eram tementes a Deus, e isso permitiu que o Senhor usasse a vida deles. Eles honraram a palavra de Deus e mostraram que tinham fidelidade com a sua atitude. Servir a Deus não é garantia de que vamos sobreviver a todas as adversidades e de que não vamos nos ferir em algum momento da nossa vida. Devemos nos colocar à disposição do Senhor. Não importa se iremos receber livramento ou não. Nesse caso, Deus deu a eles libertação, mas eles bem poderiam ter morrido. Para eles isso não importava. Nunca podemos saber se o plano de Deus é nos conceder vitória ou simplesmente trazer glória para o seu nome, seja através do nosso sucesso ou do nosso fracasso. O mais importante aqui nessa história não é o livramento em si, mas o fato de que, por causa daqueles 3 homens, Nabucodonosor reconheceu a soberania, o poder e a majestade de Deus. O rei fez a seguinte declaração: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Deus está em busca de pessoas que estejam dispostas a obedecê-lo e a caminhar com ele, mesmo que tenham que passar pela fornalha ardente. Talvez você esteja nessa fornalha agora, ou talvez vá passar por ela em algum momento da sua vida. Lembre-se sempre de que você serve a um Deus todo-poderoso, capaz de te dar livramento, mesmo quando não houver nenhuma possibilidade de escape. A decisão de nos livrar ou não é de Deus. O que Ele quer de nós é que tenhamos fé e uma atitude de obediência. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela Sua palavra. Pai, eu te peço que o Senhor contemple agora aqueles que estão passando pelas provas, que têm enfrentado a fornalha ardente. Dê a eles força para que mantenham firmes o seu testemunho, que possamos confiar em Ti e nas Suas promessas, e que possamos vencer
todas as dificuldades. E mesmo assim, nós decidimos em nosso coração nos mantermos fiéis ao Senhor. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e torne-se membro do canal para apoiar esse projeto. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 119, verso 50, diz assim: O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Quando estamos angustiados e aflitos, não conseguimos ver mais nada, a não ser os problemas que causaram a nossa dor. Mas o que realmente Deus quer é que nesse momento aprendamos a olhar a nossa angústia através da lente mais poderosa e eficaz que existe, a sua palavra. É através desse prisma que conseguimos força para prosseguir em nossa jornada. Temos que nos lembrar sempre das promessas de Deus e de tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. A Bíblia diz que o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus tem o poder de nos trazer vida, porque ela é a própria vida de Cristo em nós. No dia da angústia, quando estivermos enfrentando nossos piores problemas, se os nossos esforços ficarem concentrados apenas em uma peleja humana para vencermos a angústia, sem deixarmos que a palavra de Deus nos oriente e nos dê consolo, a nossa busca será em vão. Deixe que a palavra do Senhor entre no seu coração nos momentos difíceis. Peça ao Espírito Santo de Deus que te oriente a ler a Bíblia e entender o que Ele quer para a sua vida. Você vai perceber a angústia e o desespero se escoando pelo ralo do seu coração, deixando a sua alma limpa e livre para que a alegria do Senhor invada o seu ser e te encha de força. Deus não se alegra com a nossa angústia. Ele quer que aprendamos o caminho da nossa vitória, a palavra de Deus. Lá nós encontramos tudo para uma vida cristã vitoriosa e sem angústias que permaneçam em nosso coração. Que você e eu aprendamos a dominar todo sentimento contrário que invadir o nosso coração através da leitura da palavra, tomando posse das promessas de Deus. Eu quero orar por você. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ensina-me a tomar posse das tuas promessas, para que no dia da angústia eu receba a vida do Senhor no meu espírito. Restitui a alegria da tua salvação em mim. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei todos os dias da minha vida. Que a tua misericórdia venha sobre mim segundo a tua palavra. Tira todo sentimento que tem causado tristeza, depressão e ansiedade. Que o desespero seja substituído pela esperança. Que o medo dê lugar à ousadia. Que a apatia e o desânimo sejam trocados por um sentimento de coragem e motivação. Para que todos que estiverem ouvindo essa mensagem possam experimentar um vigor que lhes permita levantar e agir, guiados pela tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta essa mensagem e deixe seu pedido de oração nos comentários. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Quando nós somos submetidos à presença de Deus, algo em nós precisa morrer. Talvez o que precisa morrer em nós seja o orgulho, talvez a vaidade, talvez o nosso próprio ego, a nossa vontade, o nosso achismo. Talvez Deus quer tirar do nosso coração o ódio. Tem pessoas que sentem ódio
por alguém que feriu ela, que magoou, que decepcionou. Talvez o que precisa morrer seja o nosso rancor, a nossa falta de perdão, a inveja, o ciúme. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, ele escreveu assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu estou morto agora, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É preciso que haja a morte do nosso eu, para que Cristo viva em nós. Filipenses capítulo 1, verso 21 diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo falando. Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós não somos nada sem a presença de Deus, e o apóstolo Paulo entendeu isso. Em Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7, Paulo diz assim: olha, no passado, todas essas coisas, ele estava falando do seu conhecimento, da maneira como ele cumpria a lei, do seu comprometimento com as coisas. Ele diz assim: olha, no passado, essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, eu considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda, comparada com aquilo que tem muito mais valor, isso é, conhecer plenamente, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo, olha Paulo falando, e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O que nós precisamos buscar não é tanta teologia, não é tanto conhecimento. Teologia é importante, conhecimento é importante, mas nós precisamos buscar a presença de Deus, porque há poder na presença de Deus. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, receba essa palavra. O poder da presença de Deus. A presença do Senhor, ela nos faz fortes. Na presença de Deus, todas as nossas necessidades, todos os nossos problemas se tornam pequenos. As nossas crises familiares, os nossos problemas relacionados a finanças, as nossas enfermidades se tornam pequenos quando nós somos levados à presença de Deus. Por isso, Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, pastor, você está citando muito versículo. Olha, eu gosto quando eu falo muito versículo, porque quanto mais versículos eu falo, mais respaldo tem a mensagem que eu pregar aqui. É melhor do que eu falar de mim mesmo, do que eu falar as minhas próprias palavras, é falar a palavra de Deus de uma forma contextualizada que você entenda e que você possa aplicar na sua vida. Eu estou dizendo que a presença do Senhor nos faz fortes. E Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, no verso 12 e 13, diz assim, olha, eu sei, Filipenses, o que é estar necessitado, eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter mais do que eu preciso. Sei viver com pouco e com muito, aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado, quer esteja com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E aí no verso 13 ele diz,
com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. A presença do Senhor nos faz fortes para enfrentar qualquer situação. Em outra versão diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Quando nós estamos na presença de Deus, em Jesus Cristo, nós somos fortalecidos. Em Isaías 43, o Senhor dá uma promessa especial ministrada através do profeta Isaías para aqueles que amam a Deus. Deus diz assim: olha, não temas, não tenha medo. Eu te resgatei, eu te chamei pelo nome. Deus chama você pelo nome. Você que está aqui, acompanhando essa mensagem, Deus conhece você pelo seu nome. E ele diz em Isaías 43, eu te chamei pelo teu nome, você é meu, você é minha. Quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te afogarão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará, nem a chama vai arder em você, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu te amei. Não temas, porque eu sou contigo. Não temas, o Senhor é contigo. Na presença de Deus, nós somos fortalecidos. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: com a minha presença habitando dentro de você, você pode passar por qualquer problema, por qualquer situação e sobreviver. E mais do que isso, você não somente sobreviverá, mas você será abençoado e favorecido, porque a minha presença está com você. Aleluia. Na presença de Deus, nós também encontramos descanso. É o que Deus falou para Moisés. A minha presença será contigo e eu te darei descanso. Às vezes tudo que nós estamos precisando é de descanso. Eu acabei de ler uma postagem aqui de um pastor, um grande amigo, que está entrando num período sabático do seu ministério. E ele, com muita coragem, com muita determinação, postou isso na rede social, dizendo: olha, a direção que o Senhor me dá agora é de descansar, é de me dedicar mais à minha família, porque a minha família é o meu principal projeto, é o meu primeiro ministério. E eu me enchi de alegria ao ler essas palavras dele no Instagram, e o congratulei pela sabedoria. Há um tempo para todas as coisas e há um tempo em que Deus quer somente que nós descansemos nele. Nós estamos muito acostumados a muita agenda, né? Corre daqui, corre dali, acode um aqui, visita um ali, ora por um, lê a Bíblia, ora, corre. Deus, às vezes, quer nos dar descanso. E no hebraico, a palavra descanso aqui significa um repouso confortável, tranquilo. Deus estava dizendo para Moisés o seguinte: olha, não importa que tipo de inimigos ou que tipo de lutas você tenha que enfrentar, você sempre vai poder encontrar um descanso tranquilo em mim. Deus quer dar a você descanso. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Receba essa palavra aí em nome de Jesus. Na presença de Deus encontramos descanso. Jesus disse assim: olha, venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Olha só, venham até mim, venham até a minha presença. Na presença de Deus encontramos descanso. Você terá paz, tranquilidade, paciência, sem precisar correr de um lado para o outro para buscar orientação, sem ter aquela sensação de que o chão está se abrindo. Você vai viver um tempo de descanso quando você entender que Deus está no controle da sua vida, que Deus está no controle de tudo. Amém?
Salmos 34, versos 6 e 7 diz assim: Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando Davi escreveu o capítulo 34 de Salmos, ele estava enfrentando momentos de grande aflição. Por isso que no verso 19 ele diz: O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Assim como nós, Davi tinha suas lutas e seus problemas, mas ele tinha certeza de que poderia enfrentar as batalhas mais difíceis, porque ele era justo, e Deus o livraria de todas elas. Davi tinha em seu coração a convicção de que poderia clamar a Deus, que o Senhor ouviria sua oração e o protegeria de todo mal. Nenhum de nós está livre de passar por tribulações. A palavra diz que o justo terá muitas aflições, ou seja, nós não seremos poupados por sermos pessoas tementes a Deus. Estar com o Senhor não nos isenta dos problemas. É impossível vivermos neste mundo sem passar por aflições. Mas aqueles que buscam a Deus, os que clamam pelo seu nome, aqueles que entregaram sua vida a Ele, podem se acalmar e aquietar o seu coração, pois Deus é poderoso para nos proteger, nos abençoar e fazer com que sejamos conquistadores, mesmo em meio às adversidades. Permaneça firme, não deixe que as lutas te abalem, confie em Deus, não adote uma linguagem de murmuração, mas tenha em seus lábios palavras de vitória. Um dos segredos que fizeram de Davi um vitorioso está no verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Diante das circunstâncias contrárias, não se deixe dominar pelo medo, ainda que seus problemas pareçam ser impossíveis de serem solucionados. Não permita que o medo limite as suas ações e te impeça de prosseguir. No verso 4, Davi diz: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Deus é quem te fortalece e quem coloca em seu coração um sentimento e uma atitude de coragem e ousadia. Mesmo que você pareça estar sozinho, em meio a tantas dificuldades, tome posse dessa palavra. Saiba que o anjo do Senhor está acampado onde você estiver. Não importa a situação que você esteja enfrentando, existe um socorro à sua disposição. Eu quero orar por você. Senhor, nos ensine a mantermos nossos olhos abertos e nossos ouvidos atentos, para que possamos ouvir a sua voz e sentir a sua presença em todos os momentos. Que cada um que está ouvindo esse áudio tome posse dessa palavra e que o desespero que essa pessoa tem sentido em relação aos problemas dê lugar à esperança. Que o Senhor nos dê livramento sobre todas as adversidades que tivermos que enfrentar em qualquer área da nossa vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão abençoar sua vida.